Oi, seja muito bem-vindo a mais um estudo. E se o problema da sua vida espiritual não for falta de palavra, mas excesso de resistência? Você ouve pregações, lê a Bíblia, assiste estudos. Mas a pergunta é, isso está criando raiz ou só ocupando espaço? Jesus contou uma parábola que divide ouvintes em 4 tipos de solo. E o desconfortável é isso, todos ouviram a mesma mensagem. A diferença não estava no semeador, nem na semente. Estava no coração. Mateus 13 não é sobre agricultura. É sobre responsabilidade espiritual. É sobre como a mesma verdade pode gerar fruto, ou ser perdida, sufocada, abandonada. E Jesus ainda diz algo mais sério. Quem responde à luz recebe mais. Quem ignora começa a perder até o que pensa que tem. Isso não é teoria. É diagnóstico. Neste estudo, você vai entender por que alguns começam bem e não permanecem. Como a fé pode ser sufocada sem ser negada? E qual é a evidência real de que a palavra criou raiz? Se você quer mais do que ouvir, se quer discernir em qual solo está, fica comigo. Vamos para o texto. Leitura do texto bíblico de Mateus 13, 1 a 23. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas, a elas, não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Disse Deus. Jesus continuou, dizendo, mas vocês, como são felizes? Pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas, 100, outras, 60, e ainda outras, 30 vezes mais do que foi semeado. Mateus 13 marca uma mudança importante no ministério de Jesus. No capítulo 12, a oposição contra ele cresce.
Líderes religiosos o acusam, rejeitam seus sinais e endurecem o coração. Diante disso, Jesus começa a ensinar por parábolas. As parábolas não eram apenas ilustrações simples. Elas revelavam verdades profundas para quem estava disposto a ouvir, mas também expunham o fechamento de quem já havia decidido resistir. A mesma mensagem produzia efeitos diferentes. O problema não era a falta de luz. Era a disposição para recebê-la. O tema central agora é como o reino de Deus é recebido no coração humano. A palavra ouvir aparece repetidamente. Entender é essencial. Versos 19 e versos 23. Há uma sequência clara. Parábola, motivo das parábolas, explicação. Jesus cita Isaías 6, 9 e 10, mostrando que resistência contínua endurece o coração. A semente é a mesma em todos os casos. O foco final não está na semente, mas no fruto. Nem todo solo rejeita da mesma maneira. Há respostas imediatas e respostas que fracassam com o tempo. A semente é a mesma, o solo é que muda. A mensagem do reino não varia. O semeador não altera a qualidade da semente. O que muda é o coração que recebe. Jesus não está ensinando técnicas de evangelização. Ele está mostrando que a resposta à palavra revela a condição interior de cada pessoa. O solo endurecido, ouvir sem permitir que penetre. A semente cai no caminho, mas não entra na terra. Há exposição, mas não há entendimento. Quando não há profundidade, a verdade é facilmente removida. A indiferença espiritual cria espaço para a perda imediata. Não é falta de informação, é falta de abertura. O solo rochoso, entusiasmo sem raiz. Aqui há alegria inicial. A resposta rápida. Mas não há profundidade. Quando surgem dificuldades, críticas ou perseguições, a fé não resiste. A emoção não sustenta o que não criou raiz. Nem todo começo empolgado termina firme. O solo com espinhos, fé sufocada lentamente. Este é o mais silencioso dos perigos. Não há rejeição direta. Há distração. Preocupações constantes, ansiedade, busca por status, sedução das riquezas, tudo isso não arranca fé, mas sufoca. A pessoa continua ouvindo, mas não frutifica. Alguns não se afastam de uma vez. Eles se perdem devagar. O solo bom, ouvir, entender e perseverar. O diferencial não é apenas ouvir, é compreender, reter e produzir fruto. Fruto aqui não é emoção espiritual passageira, é transformação visível, perseverança nas dificuldades, obediência prática, caráter moldado, vida alinhada ao reino. O fruto é a evidência de que a palavra criou raiz. Um princípio espiritual importante. Jesus diz: quem tem receberá mais, quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso revela um princípio sério. Quem responde à luz que recebe, recebe mais luz. Quem ignora, começa a perder sensibilidade. A vida espiritual nunca fica parada. Ou amadurece, ou endurece. Este texto não foi dado para classificarmos outras pessoas. Foi dado para examinarmos o próprio coração. Eu apenas escuto mensagens ou realmente deixo que elas me transformem? Minha fé resiste quando surgem dificuldades? Quais espinhos estão ocupando espaço demais na minha vida? Existe fruto consistente como resultado da palavra em mim? Nem todo mundo que escuta Jesus está, de fato, seguindo Jesus. O solo pode mudar, mas isso exige disposição, humildade e arrependimento contínuo. Isaías 6, 9 e 10 mostra que o endurecimento não acontece de uma vez. Ele é resultado de resistência repetida. Tiago 1, 22 reforça o mesmo princípio. Não basta ouvir a palavra, é necessário praticá-la. A Escritura é coerente. Revelação sempre traz responsabilidade. Deus fala, o ser humano responde. E essa resposta define o resultado. Mateus 13, 1 a 23 nos ensina que o reino não falha. A semente é viva. O poder está na palavra. O que determina o resultado é a condição do coração. O verdadeiro milagre não é apenas ouvir uma mensagem. É permitir que ela crie raiz, atravesse dificuldades e produza fruto duradouro. O reino cresce onde há profundidade. No próximo estudo, Jesus continuará ensinando por parábolas. Agora ele mostrará que o reino cresce em meio à presença do mal.
Trigo e joio coexistem até o tempo certo. Nem todo julgamento acontece agora. Nem toda aparência revela a realidade. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos? Paizinho amado, obrigada porque o Senhor é um Deus que revela os mistérios do teu reino e que conhece a profundidade do nosso coração. Nada em nós está escondido de ti, e a tua palavra sempre cai no solo verdadeiro da nossa alma. Hoje nós reconhecemos que muitas vezes apenas ouvimos, mas não entendemos. Já deixamos tua palavra na superfície, já nos empolgamos sem criar raízes, e também permitimos que preocupações e distrações sufocassem o que o Senhor queria gerar em nós. Perdoa a nossa superficialidade espiritual. Perdoa quando tratamos algo tão santo como algo comum. Forma em nós um coração de terra boa. Que a tua palavra crie raiz profunda, sustente nossa fé nas dificuldades e produza fruto constante, não apenas momentos de emoção. Arranca os espinhos que competem com teu reino e quebra o que endureceu dentro de nós. Nós queremos ouvir, entender e viver de forma coerente com o que o Senhor ensina. Que nossa vida mostre o fruto do teu reino. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Esse estudo não termina aqui. A palavra de Deus é viva, e ela continua trabalhando mesmo depois que o vídeo acaba. Então não feche isso como quem termina um conteúdo. Leve essa reflexão com você hoje. Se esse estudo te ajudou a entender o texto com mais profundidade, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando capítulo por capítulo, sem pular partes difíceis. E se você deseja receber os avisos dos próximos estudos e participar mais de perto dessa jornada, o link dos grupos está na descrição. Nós seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Te vejo no próximo estudo.